Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, por tudo que já fizemos, Senhor, e viemos lhe pedir em nome de Jesus por esse período que estaremos passando aqui, falando da tua palavra, louvando e glorificando o teu nome. E que em tudo o teu nome possa ser louvado, glorificado e exaltado através das nossas vidas. É o que eu te peço e que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. E aleluia, Senhor. Tudo em paz aí? Todo mundo já se recompondo? Eu que não fiz nada para dormir o dia inteiro ontem. Não, ontem não, domingo, né? Não vi na igreja. Ai. Não fiz nada, né? Sei lá. Hoje nós vamos estar conversando sobre um personagem bíblico que ele é bem conhecido e que ele é um personagem que marcou a história. É sobre Abraão. E o Senhor disse a Abraão: sai de seus pais, afasta-se de seus parentes e da sua casa. Está lá em Gênesis 12, tá ok? A gente vai ler desde o versículo 1. E o Senhor disse a Abraão: sai de seu país, afasta-se de seus parentes e da tua casa, da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação. Eu o abençoarei, engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem o amaldiçoar, e por seu intermédio todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor lhe disse, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu da sua terra de Harã. Abraão levou sua mulher Sarai, Ló, filho de seu irmão, e todos os bens acumulados, bem como as pessoas que havia comprado em Harã. Então partiu para a terra de Canaã, e entraram na terra de Canaã. Abraão. O que as irmãs conhecem sobre Abraão? Obediência. Obediência. Meire. Abraão, o famoso Abraão. Você ia falar? Não? Também, né? Muito obediente, porque ele poderia não ter ido, né? Poderia falar que não. Será que é isso que eu entendi? Ele poderia ter falado para Deus simplesmente, não vou, escolhe outro. A minha idade, né? E aí seria a idade também, né? Tem 75 anos, já estou velho. Como assim você pai de nação, de uma grande nação? Viu? Como é que é essa história aí? Chama outro, tem muito mais negros, mais novos, né? E aí, mano, o que você acha? Oi, filha. Oi. Entra aí, Marlene. Foi obediente, né? E arriscou, né? Porque ele não sabia o que ia acontecer com ele, né? Tudo bem? Vocês já pensaram alguém chegar para vocês, virarem para vocês e falarem assim, viu? Sai da sua casa, deixa tudo que você tem, deixa todos os seus parentes. Lembra que na semana passada nós conversamos sobre casa, não lembra? Casa significa o que para nós? Segurança. Daí Deus de repente vira para ele e fala assim, viu? Sai do seu conforto, da sua segurança, larga toda a sua parentela e você vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Se é comigo, eu pelo menos ia virar para Deus e vai falar assim para ele, viu? Como é que é esse negócio aí? Eu saio para uma terra, aonde é a terra? Onde você vai me colocar? E com certeza ele estaria onde ele morar, ele estaria bem, né? Tá bem, porque você percebe, primeiro que ele estava fazendo o que na terra de Harã? Ele estava comprando escravos.
Ele não era qualquer pessoa. Ele era uma pessoa de posses. Para largar tudo. E Deus, de repente, vira para ele e fala assim, bom, larga tudo aí. Deixa, inclusive, a sua herança. Porque ele saiu da casa do pai dele. Deixa, inclusive, a sua herança aí para trás. Porque se Abraão era um homem de posses, provavelmente o pai dele também. Então, se Abraão era rico, o pai de Abraão também era rico. Largar tudo, né? E começar de novo, né? Porque daí ele começou de novo. O pai dele, sabe como é que chama o nome do pai dele? Meire. O pai da minha cabeça não funciona. Não lembro. Terá. Está lá em Gênesis 11, versículo 26. Terá era da idade de 70 anos e gerou Abraão. E Nachor. Quando o pai tinha 70 anos, Que ele gerou Abraão. E Abraão já estava com 75. E Abraão estava com 75 e ele já não tinha gerado filhos ainda. Aí Deus vira para ele e fala assim, você sai da sua terra, larga a sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque lá eu vou te fazer uma grande nação. Aí Abraão olha e fala assim, viu, eu vou sair do meu conforto, da casa do meu pai, aonde eu tenho de tudo, aonde todos os meus bens estão aqui, vou para uma terra que eu não sei nem aonde é, porque Deus não falou para ele onde era a terra. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé, porque para obedecer essa ordem de Deus, primeiramente essa ordem de Deus, ele teria que ter fé. E obediência, né? Igual a Arlete falou. Só que Abraão foi 100% obediente. E agora? O que vocês acham? Ninguém de 100%. Ninguém é 100%, né? O que Deus... É que você chegou, nós já tínhamos lido, viu, Arlete? Marlene. A gente está lendo Gênesis 12. Nós começamos no versículo 1 e disse assim, o Senhor disse a Abraão, sai de seus pais, afasta-se de seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor lhe disse, e Ló foi com ele. O que Deus fala para ele no versículo 1? Sai de seus pais, afasta-se de seus parentes. Quem que era Ló? Sobrinho. Ló, filho de seu irmão. Opa, deixa eu garantir aqui alguém mais novinho. Porque dá trabalho. Porque sair com essa tropa toda, ele não foi sozinho, ele e a mulher. Foi ele, a mulher, todos os escravos que ele tinha comprado em Harã. E todos os seus bens. É muita coisa. Então ele precisava de... Opa, eu vou garantir aí o meu porto seguro. Ló, vem comigo. Deu a entender? Ló, vem comigo. Entendeu? Ele não teve aquela história, afasta-se de seus parentes. Uma parentela dele foi com ele. Então ele
então. Só que depois, mais para frente, se a gente continuar estudando a história de Abraão, nós vamos ver que essa parceria, que esse porto seguro dele, deu problema. Por que dá problema? Porque toda vez que acontece uma desobediência a Deus, nós pagamos um preço. Deus não impediu que Ló fosse. Não, ele foi. Ele foi. Pode entrar, vamos lá. Ah, tá. Ele não impediu que Ló fosse com ele. Ló foi com ele. Tá ok? Só que mais para frente, o que acontece? Chega um momento que Abraão fica incomodado com isso, porque as atitudes de Ló não condiziam muito com as atitudes de Abraão. Até que chega um momento que Abraão vira para Ló e fala assim: olha, Ló, é o seguinte, a partir daqui para frente, nós vamos nos separar. Escolhe aí a terra que você quer. E eles estavam diante de um vale, e Ló é esse mesmo Ló de Sodoma e Gomorra. A diferença de Abraão e Ló está aí. O homem que vive pela fé, ele não vê as circunstâncias, ele não enxerga o natural, ele não enxerga só o natural, que foi o que Ló fez. Eles chegaram diante de um vale, de um lado tinha uma cidade muito verde, com uma campinas, e o que Ló pensou? Ló pensou, falou: vou escolher esse aqui, porque aqui é mais fácil de plantar, aqui é mais fácil de eu cuidar dos meus rebanhos, é mais fácil e tudo mais. Tem uma cidade ali. Abraão foi para o outro lado. Do outro lado, diz a Bíblia que ele só enxergava deserto. Adiantou muito a escolha que Ló fez, né? A gente, já conhecendo a Bíblia, sabe que as campinas que ele escolheu são as campinas de Sodoma e Gomorra. E aí nós sabemos o final da história. Enquanto Abraão, mediante a bênção, não, eu vou para o deserto. Por quê? Porque eu tenho certeza que Deus vai me abençoar ali. E Deus já tinha feito essa proposta para Abraão. Abençoarei quem o abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E por seu intermédio todas as famílias da terra serão abençoadas. Antes disso, lá no versículo 2, farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Deus cumpriu essa promessa na vida de Abraão? O que vocês acham? Não. Cumpriu, Murilo. Ele cumpriu de tal jeito que Abraão não foi pai de uma nação só. Abraão foi pai de várias nações. Toda aquela região, Arábia Saudita, toda aquela região que você conhece de Oriente Médio, Abraão foi pai da nação de Israel, foi pai da nação dos sírios, dos libaneses, dos árabes. Foi pai. Abraão, a gente conhece Isaac, só a gente conhece a história de Isaac. E qual o outro irmão? Qual foi o filho mais velho de Abraão? Ismael, que é pai de toda a nação árabe. Tá ok? A história conta que Ismael é pai de 3 nações. Ismael. Só que Abraão é pai de muitas outras nações, porque ele teve outros 18 filhos. Com detalhe, com mais de 100 anos. Para um cara que aos 75 não tinha nenhum. Depois dos 100 teve 20. É isso aí, Arlete. Misericórdia, haja mulher, hein?
Já acabou. Então o que acontece? Já acabou. Por causa do que ele conseguiu fazer todas essas coisas? E Abraão, gente, a gente imagina que Abraão, por causa de Israel, ele só é reconhecido sobre Israel. Se você conversar com um muçulmano hoje, independente da nacionalidade dele, ele vai dizer, nosso pai Abraão. Ele vai dizer, nosso pai Abraão. Tem uns lá, aquelas senhoras que usam aquelas negócios. As burcas. Tá na minha rua lá, ela fala de lá. Nosso pai Abraão. Ela mora numa casa assim, pra cima, ela fala. Se você conversar com um libanês, com um sírio, ele vai dizer para você, nosso pai Abraão. Tá ok? Por quê? Porque essa bênção, eu o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Abraão é muito conhecido no mundo todo hoje. Dificilmente você encontra alguém que não conheça a história de Abraão. Mas e para eles, né? E Deus, como fica? Abraão é pai na terra. Pai terreno, Terreno. Ah, tá. não pai espiritual. Tudo bem? Sim. Eles chamam Deus de Alá. Ah lá. Alá para eles é Deus. É mesmo. O problema é que idolatram Maomé, que é o profeta. O que foi? Maomé foi um profeta. Tá ok? Só que aqui tem umas outras duas verdades que eu gostaria de estar conversando com as irmãs. As irmãs entenderam a bênção, essa aliança que Deus fez com Abraão, ela é perpétua. Se nós continuarmos lendo o texto, nós veremos que Deus esteve presente na vida de Abraão até o nascimento de Isaque. Deus conversava face a face com Abraão. Tudo bem? Tá certo? E vocês já pensaram a moral que Abraão tinha com Deus? Porque ele fala assim, Murilo, ó, e por seu intermédio, por sua causa, por causa da obediência de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. De quem Deus estava falando aqui para Abraão? Dele. Meire, você tem algum descendente de Abraão na sua família? Eu sou suspeito para dizer porque eu sou descendente de judeu, então eu tenho descendência. Então, E agora? mas você tem? Nunca procurou saber. Até que onde você saiba, não. Certo? A Bruna andou fazendo isso, mas eu não, acho que não teve muito resultado, não. Eu pelo menos que eu saiba, né? Não. Eu acho que não. Eu também Mas não. se a gente fosse carafuchar... Tem, Marlene? Não, né? Que saiba, não. Mas por que Deus ainda afirma todas as famílias da terra serão abençoadas em você? E não é só para sua época, não, Abraão. São todas as famílias da terra. Então eu fui abençoado também. Até a nossa. Eu fui, ué. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Jesus nasceria da raiz de Abraão. Jesus viria do povo de Israel. E o pai da nação de Israel é Abraão. Por causa de Deus já estava falando aqui de Jesus aqui. Fala, salvação da terra, salvação do mundo virá por intermédio da sua aliança perpétua comigo, Abraão. É isso que Deus está falando para Abraão. É isso. Naquela época só existia Não, se você olhar a história da humanidade, se você estudar a história da humanidade, nós estamos falando de um povo, por exemplo, os astecas, os maias, os incas, já existiam. já existiam, né?
E ele escolheu esperar. Já existiam, na mesma época. E não, nós não estamos falando de Oriente Médio, nós estamos falando daqui. Daqui de América Latina. Hoje conhecida como América Latina. Latina. Tá ok? Se você for mais lá para o Ocidente mesmo, aí você tem China, Que já existia. que já existia. Entendeu? Então, você já tinha os egípcios que datam da época de Noé. É que não tinha tanto meio de transporte para se comunicar, Pra né? gente Pra se comunicar, né? Porque dá a impressão, né, que Só existia aquela região. só aquela Não, região, né? Que ali que era tudo, não tinha mais. não existia só aquela região. É que, historicamente, a história aconteceu ali. Roma existia. Não, Não, Roma não, né? ainda não. Roma é datada Rômulo e Roma e Remo. Rômulo e Remo são dois irmãos gêmeos que são os fundadores de Roma, do povo italiano, na verdade. Tá ok? Tudo bem? Tudo bem. E aí, eles são bem mais para frente dessa época. Tá ok? Aí nós vemos uma outra promessa que Deus fez aqui. Então, Abraão é considerado o pai da fé porque ele era obediente. Abraão foi abençoado por causa desta obediência. Todas as famílias da terra foram abençoadas por intermédio dele, por causa que da descendência dele vem Jesus. Foi constituída não só a nação de Israel, mas várias nações através de Abraão. Tudo bem? E tem um outro segredo aqui. Abençoarei quem o abençoar e amaldiçoarei quem o amaldiçoar. Deus amaldiçoa alguém, Arlete? Nada? Será? Eu acho que não. Amaldiçoa? Foi? Sim. Nossa, estou começando a Se você ler lá o livro, se você ler o livro de Êxodo, e o livro, na verdade, de Levíticos, Deuteronômio também, diz o seguinte, Deus falando para Moisés, ele propõe para este povo dois caminhos, a obediência e a desobediência. Se eles me obedecerem, eu farei a sua terra frutificar, assim, 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 vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquilo outro, que não sei o que e tal, vão ser uma bênção. E tudo que eles tocarem a mão prosperará. Agora, se eles me desobedecerem, eu os amaldiçoarei. Deus fala para Moisés. E Deus está falando assim para Abraão no versículo 3. Abençoarei quem o abençoar. Amaldiçoarei. É Deus falando. Quem te amaldiçoar. Ou seja, Abraão, aquele que for bênção na sua vida, eu vou abençoar. Aquele que for maldição na sua vida, eu vou amaldiçoar. Você não vai precisar se preocupar com ele, não, Abraão. Ele vai se ver comigo. Hoje se cria uma áurea assim. Não, Deus é amor e tudo mais e tal. Porém, nós nos esquecemos que Deus é justiça. E Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para que minta. Isso significa que ele não volta atrás na sua palavra. Se ele disse que ele amaldiçoaria, Deus amaldiçoa. Eu tenho muita preocupação quando eu vejo alguém amaldiçoar o povo de Israel. Alguém amaldiçoar um descendente de Israel.
porque se vê com Deus. Essa aliança é perpétua. Mais para frente nós vamos ver Deus dizendo isso para Abraão. A minha aliança contigo, ela é eterna. Eterna. Por causa de Jesus. Tá bom. Então, essa promessa de Deus é real. Então, quando eu vejo alguém, não, porque o povo de Israel, não sei o que, cuidado. É um povo que tem as suas mazelas? Tem. Isso impede que ele errasse? Não. Nós estamos vendo aqui, a desobediência de Abraão começou logo na saída. Ló, vem comigo. Começou aí. Mas sabe o que eu acho que é uma... Não. Assim, né? Porque muita briga, muita guerra. Não, é que assim, Meire, assim, ó. Assim. Isso é seu. Não deixa eu pegar. Muita, né? Eu confio em Deus, assim. Tudo bem, eu confio em Deus, eu tenho 75 anos, tal, pensando bem, vamos garantir esse negócio aí? Eu tenho muita coisa, vai dar muito trabalho para tomar conta dessa turma toda e que não sei o que. Ló, vem comigo. Entendeu? Que nem o povo de Israel mesmo. Entra na terra e extermina. Não, porque Deus é sanguinário? Não, porque aquelas nações que estavam ocupando a terra de Canaã eram canibais, eram idólatras, eram pessoas que sacrificavam os filhos a ídolos e tudo mais. Então Deus ia usar o povo de Israel para fazer justiça àquelas nações. Entra e extermina. Aí Israel vai lá, entra e faz o quê? Faz escravos, não extermina e não sei o que e tal. Aí hoje o que dá? Então, eu não sei se assim, no caso, né, a Palestina, gente, por que é Gaza, aquela coisa, não é mesmo, não... São irmãos, um brigando com o outro, porque são da mesma descendência, do mesmo pai, Abraão, e essa confusão toda começou com quem? Com o mesmo que gerou as nações. Abraão, espera, aí vem a esposa de Abraão, vira, vai lá, vai... deita com a minha escrava. É por isso que eu acho, né, que a gente que não entende, né, que não mora lá, mas é só briga, né? Então quando fala que é descendência de Jesus, nossa, mas é lá, Jesus nasceu lá, e essa briga toda... Mas porque é o homem virando as costas para Deus. Sim. E querendo fazer as vezes de Deus. As vezes de Deus. No que gera? Confusão. E muito tempo, né? Só que é descendência de Abraão também. Por isso a bênção de Deus também está sobre eles. A gente já vai encerrar já e aí a gente comenta depois isso daí. Vamos. As irmãs entenderam a bênção de Deus, como funciona? Através da vida de Abraão, a gente pode ter essa certeza. Agora, irmãs, uma coisa que eu quero deixar bem clara para as irmãs. Deus não volta atrás da sua palavra. Mesmo Abraão tendo desobedecido a Deus, algumas vezes, Abraão ainda é chamado do pai da fé. E Deus não voltou atrás com a aliança que ele tinha com Abraão. Eu estou dando aula para uma adolescente na igreja, a Bela, e nós estávamos conversando sobre Noé, sobre a história de Noé. E aí nós estávamos comentando e ela estava falando assim, ela falou, mas Deus abençoava Noé de tal maneira. Eu falei, abençoava Noé de tal maneira. Noé foi 100%? Não. Nós nunca somos 100%. Não é, Marlene? Nós somos 100%? Nós não somos.
Nunca somos. Somos homens, somos imperfeitos. Tá certo? Mas mesmo assim, a bênção de Deus permanece sobre nós. Amém? Quando eu era Tem histórias pra contar, personagem espetacular, foi pai da fé. Nunca nele só pensou, dividiu com Lore, se humilhou, tudo aceitou. Ser humano imperfeito reconhece que errou, mas se arrependeu e a lei guardou. Foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, motiva-me a você a confiar no Cristo que salva a tua alma e vidas pode transformar. Paciente orador, tão submisso e líder do Senhor, foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, foi Abraão. Sempre orou com a mulher, alegria quando um filho vier preencher o lar. Deus atende a oração no momento inesperado, então o filho vem. De repente o mesmo Deus lhe pede o filho que cresceu, confiou no Pai, o filho deu. Foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, motiva-me a você a confiar no Cristo que salva a tua alma e vidas pode transformar. Paciente orador, tão submisso e líder do Senhor, foi Abraão, o pai da fé viva, ativa, foi Abraão, foi Abraão, foi Abraão, o pai